Alguma coisa nos buracos negros atiça a nossa imaginação. Talvez seja o fato de que, para que um buraco negro se forme, uma estrela tem que morrer. Talvez seja o fato de que o que entra ali não consegue escapar, ou a ideia de que no coração de um deles, o tempo e o espaço param. Tudo que eu acabo de dizer soa poético, mas não é só isso, é literal. Qualquer que seja a resposta, os buracos negros, e em particular o seu centro, a chamada singularidade, são um dos fenômenos mais enigmáticos do universo. Há mais de 100 anos vivemos no universo definido por Albert Einstein. Sua teoria da relatividade geral permitiu explicar desde a origem do universo até as órbitas dos planetas. O que Einstein não conseguiu prever é que da sua teoria revolucionária se derivava a possibilidade de que no universo existissem os fenômenos astronômicos que hoje conhecemos como buracos negros. São regiões no espaço onde a força de gravidade é tão poderosa que faz com que nada, nem mesmo a luz, consiga sair de lá. E apesar do fato de que uma foto de um buraco negro não seria vista até 2019, a prova de sua existência já estava lá nas próprias equações de Einstein. Ele mesmo se negou a aceitar isso, porque achava que as leis da natureza não seriam capazes de criá-los. Tinha que haver algum outro processo desconhecido que evitasse a sua formação. É que aceitar a existência dos buracos negros também seria reconhecer que no seu interior se escondia a singularidade, esse ponto no espaço onde todas as leis da natureza que conhecíamos deixavam de funcionar. O não decisivo de Einstein, que ele inclusive publicou na revista de matemática mais respeitada do mundo, foi um obstáculo para o estudo dos buracos negros. Afinal de contas, o pai da relatividade geral estava dizendo que eles eram impossíveis. Mas em 1965, o físico Roger Penrose conseguiu demonstrar matematicamente que no universo de Einstein, as singularidades não só são possíveis, como também são inevitáveis. Foi por causa dessa descoberta que Penrose ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2020, aos 89 anos. A completa aceitação dos buracos negros por parte da comunidade científica não quer dizer que todos os mistérios contidos neles estejam resolvidos, muito menos os relacionados à singularidade. Como esses conceitos são bastante complexos, eu vou começar explicando a formação dos buracos negros por algo mais comum: esta mesa de madeira. Você enxerga uma mesa e sente que ela é sólida, mas sua densidade é de apenas algumas gramas por centímetro cúbico. Na escala dos buracos negros, isso é um material que está muito disperso. Ou seja, para transformar essa mesa em um buraco negro, seria necessário comprimir esse material para que ele tivesse uma densidade incrivelmente alta. O problema é que o material vai resistir a ser comprimido, e quanto mais eu tente apertá-lo e mais exerça pressão sobre ele, maior será a sua resistência. É preciso um evento muito poderoso para gerar suficiente energia ao redor da mesa para comprimi-la a um volume tão pequeno e tão denso que produza um buraco negro. Um exemplo de evento capaz de liberar uma quantidade assim de energia é a supernova. É o que ocorre quando uma estrela massiva, ou seja, uma estrela que é pelo menos 30 vezes maior do que o nosso Sol, morre e, em questão de segundos, provoca uma mega explosão. Em seguida, ela colapsa sobre si mesma, formando um buraco negro. Esse processo é responsável pela formação dos buracos negros estelares, que são os mais comuns. De acordo com os cálculos mais recentes, só na Via Láctea há entre 10 milhões e 1 bilhão deles. Há também outro tipo de buraco negro, chamado de supermassivo, que os astrônomos acreditam que ficam no centro de praticamente todas as grandes galáxias, incluindo a Via Láctea. Na verdade, foi por causa deles que Penrose não ganhou o Nobel sozinho. Ele o compartilhou com outros cientistas que descobriram um objeto no centro da nossa galáxia que se acredita ser um desses buracos negros supermassivos. Eu digo que se acredita porque, a rigor, o que se sabe é que nessa região existe um objeto invisível e incrivelmente pesado, que faz com que as estrelas ao seu redor se movam a velocidades impressionantes. Para entender por que essa é uma boa pista de que aquilo pode ser um buraco negro, é preciso pensar que esses objetos são como tudo que tem massa, e imaginar o espaço, que tecnicamente se chama espaço-tempo, como uma cama elástica. Mas vamos por partes. A Terra e a Lua são exemplos de corpos celestes que têm massa. A primeira, é claro, tem mais do que a segunda. A massa da Terra distorce o espaço-tempo ao seu redor, mas também o que rodeia a Lua. Essa é a razão pela qual a Lua gira ao redor da Terra.
Só que a estrela que forma um buraco negro pode ser desde algumas dúzias de vezes até bilhões de vezes maior do que o nosso Sol. Como no exemplo da mesa de madeira, a massa dessa estrela após o colapso fica comprimida em um volume infinitamente pequeno e denso. Por isso, a distorção que ela provoca ao seu redor é tão poderosa que nada consegue escapar da sua influência caso chegue perto o suficiente. Esse ponto de não retorno é o chamado horizonte de eventos, uma espécie de fronteira ao redor de um buraco negro que marca o que está dentro e o que está fora dele. Quando algo cruza esse limite, já não há como voltar atrás. Fica desconectado do universo e não sabemos qual é o seu destino final. O que sabemos é que ali dentro tudo se encaminha para a singularidade, o ponto no centro de um buraco negro. E é nesse ponto em que o espaço e o tempo, como os conhecemos, terminam. É porque ali as equações de Einstein já não têm sentido. Na verdade, nenhuma das leis da natureza que conhecemos funcionam. Por isso há quem diga que os buracos negros e, mais concretamente, a singularidade, são o maior problema ainda não resolvido da física teórica atual. São o lugar onde os cientistas se veem forçados a reconhecer que o nosso conhecimento do universo tem um limite. Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Deixa aí o seu like e compartilha também, que é importante pra gente. E não deixem de ver também a nossa animação sobre a teoria da relatividade geral de Einstein. Vale muito a pena. E deixa aí também os seus comentários, que a gente, como sempre, vai fazer o possível para ler e responder. Tchau, tchau!